Então chegamos aí no momento mais descontraído do programa, onde a gente vai estar fazendo aí com a nutricionista Priscila um caldo funcional. Acho que o Isso pessoal mesmo, de casa Lili. deve estar super curioso aí. E fácil mesmo usando a farinha de banana verde, a quinoa, é super fácil de encontrar e barato. Não precisa se preocupar, né, em relação a isso. E super saudável, que é o melhor, né? Saudável e gostoso. Caldo verde funcional. Ingredientes: 5 unidades de batata cortada em cubos grossas, 100 gramas de biomassa de banana verde, 150 gramas de quinoa em flocos, 3 dentes de alho picados, um maço de couve, uma unidade de cebola picada, azeite de oliva, sal a gosto, 2 litros de água. Então, para essa receita, a gente vai usar 5, né, unidades de batatas médias. A gente vai pôr para cozinhar a batata. Enquanto a batata cozinha, a gente vai refogando a cebola e o alho. A gente vai refogar eles no azeite de oliva, tá bom? Até eles ficarem douradinhos. Lembrando, né, Tá gostoso. que o alho e a cebola, né, para nossa imunidade muito bom. A cebola ela é rica em quercetina, que a gente chama, que é um poderoso antioxidante que também melhora a imunidade e protege nossas células dos radicais livres. Então é bem interessante prevenindo o envelhecimento precoce das células, tá bom? Então, quando essa cebola e o alho estiverem já douradinhos, né, refogados, a gente vai adicionar aqui 2 litros de água, tá bom? Para depois a gente fazer o nosso caldo verde, quando as batatas estiverem cozidas. Essa receita rende quantas porções, Priscila? Você vai ver que é bastante. Ela dá um panelão assim de caldo verde, sabe? Ela rende em torno de umas 15 porções, então dá Nossa! bastante. Bem, dá para muita gente comer e se deliciar com a nossa receita de E hoje. também dá para fazer, guardar na geladeira, congelar, né? Congelar, Uma com coisa que você certeza. tem ali a hora que você quer, Exatamente, não sem é? nenhum problema. Você pode congelar ela para estar utilizando, né, alguns dias após ou deixar sob refrigeração quando for para consumir no outro dia. Não tem nenhuma contraindicação assim para estar utilizando. Olha, a Priscila trouxe alguns alimentos e a gente vai estar mostrando aí para o telespectador, né, a melhor forma aí de estar usando eles. Bom, então como o nosso assunto de hoje foi, né, alimentos para a imunidade, eu trouxe alguns alimentos para mostrar para vocês de que forma a gente pode estar utilizando na nossa alimentação. Então, como eu falei, o selênio e a vitamina E, eles são extremamente importantes para que o nosso corpo fique super resistente. As principais fontes deles são as oleaginosas. O que são as oleaginosas? São as castanhas, nozes, amêndoas, a semente de girassol, que tem poder super interessante. Então, em média, 2 castanhas do Pará, elas nos fornecem a quantidade necessária de selênio, né, o recomendado para o nosso dia a dia. Ou, por exemplo, 4 amêndoas. Ou o que a gente pode fazer também é consumir um mix dessas castanhas. Uma castanha de Pará, uma noz e uma amêndoas já fica super recomendado para as nossas necessidades de selênio. A canela também, como eu falei, um alimento, né, super termogênico que acelera o nosso metabolismo, riquíssima em cálcio. Uma dica que a gente pode estar utilizando é, antes de dormir, coloque, né, pelo menos 2 unidades de canela em pau num litro de água e deixe descansar durante a noite toda. Depois, no outro dia, retire esses 2
Sim, a absorção de alguns nutrientes, como a gordura, por exemplo, ele dificulta, e outros nutrientes como ferro, cálcio. Então, o que a gente indica? Pelo menos esperar um período de 30 minutos para você estar tomando. Não pensando, claro que é ótimo a gente não absorver toda a gordura que a gente consome, mas aí tem outros nutrientes, principalmente o ferro, que a gente tem que tomar o cuidado. Então, assim, né, fez sua refeição, almoço, jantar, espere pelo menos ter um intervalo de 30 minutos para estar tomando chá. Principalmente os japoneses, né, fazem muito isso. Fazem muito isso, verdade. E são tudo magrinho, né, Todos, é verdade. Eu não conheci, eu acabei viajando para fora e realmente achei as pessoas tão magras assim, é porque eles têm o consumo muito do chá, né, bem interessante. A cultura do chá deles é muito forte, né? Isso, muito forte. E eles tomam muito chá preto, que é uma variedade, né, da Camellia sinensis. E o chimarrão, vale? Porque tem bastante gente que toma chimarrão. O aí, chimarrão, né? também é a erva mate, né? Ela também é termogênica, tá? Ela também diminui a absorção de gordura e acelera o metabolismo. Ah, é? Só que o chimarrão a gente tem que cuidar para não tudo que é em excesso ele faz mal, né? Então, por exemplo, chá verde, 2 a 4 xícaras por dia, não precisa ser um chá tão forte, porque uma pequena quantidade já faz o seu efeito. Mesma coisa com o chimarrão, tem gente que toma garrafas de chimarrão ao longo do dia. Isso não é necessário, né? Um litro já tá muito bom. É isso aí. Eu tava provando pão aqui sem glúten. Gente, é sensacional. Eu não como mais pão com glúten. Uma ótima troca, maravilhosa, muito mais saudável, muito mais Uma leve. delícia. Então, daí eu perguntei pra Priscila, assim, Priscila, onde que eu compro o pãozinho, né? Porque, nossa, assim, virei fã do pãozinho. Aí nós temos a loja da Priscila, né? Isso, uma loja super completa de produtos para a saúde, ali em frente ao Colégio Visconde, a loja Ser Natural. Lá a gente tem as opções sem glúten, tem bastante variedade. E esse pãozinho é de aipim, você falou, né? Nós Tem temos pãozinho de cenoura, de aipim. de aipim, batata doce, são 3 variedades do pão, muito gostosas. Nossa, uma delícia! Dá vontade de comer o pão puro, gente, vocês não têm noção. É verdade. Muito bom. Mas olha só, eu vou servir um vinho aqui para nossa convidada. É um vinho chileno, uma uva Chirá. É o Santa Carolina. Gente, no Empório Dom Henrique você encontra esse fabuloso vinho. E então, acho que, Priscila, tu poderia falar pra gente aí das propriedades do vinho, né? Vinho, que realmente são excelentes. É o vinho, né? Ele tem um antioxidante, um polifenol que a gente chama de resveratrol, tá? E o bom, esse resveratrol, ele é encontrado no suco de uva também. Mas no vinho, por conter o álcool, ele fica mais biodisponível, que a gente chama. Nosso organismo consegue utilizar melhor desse polifenol. O vinho, ele tem uma ação muito boa a favor do nosso coração, então diminuindo o colesterol. Muito obrigada, Liliane. Diminuindo o colesterol, protegendo as nossas artérias daquela gordura que às vezes vai entupindo. Ele é muito Por isso, então, você sabe que o meu nono tomava muito vinho, né? Família italiana e tal. E os médicos tiraram ele meio que assim para um laboratório, porque ele comia muita carne gordurosa, ele adorava aquela picanha, aquela gordura da carne, né? Aquela fatiazinha de gordura, sim. Né? Ele comia tudo aquilo. E ele era muito magrinho e não tinha colesterol. Exatamente. Né? Então, o vinho ele tomava todo dia na refeição, né? Um cálice de vinho. E eu acredito que deva ser por isso, sim, né? É pela essa propriedade do vinho, por conter resveratrol, realmente ele diminui colesterol, protege nossas artérias, regula até a pressão arterial. Então é muito interessante. Um cálice de vinho por dia... E tem que ser o tinto? O ideal é o tinto, porque ele tá mais... tem uma maior quantidade desse nutriente, né? Desse polifenol. Então, saúde aí. Prosseguindo aqui a nossa receita, Priscila. Então, agora, né, a batata já está cozida. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar 100 gramas da farinha de banana verde
ver uma farinha bem fininha e, como eu falei, ela tem propriedades maravilhosas para o intestino. Por ela melhorar tanto a função intestinal, ela acaba melhorando também a nossa imunidade. E também a gente vai adicionar a quinoa em flocos, quinoa ou quinoa. Essa aqui eu trouxe um mix, Liliane, da quinoa branca com a vermelha. Mas a gente tem várias opções, tem a farinha de quinoa, tem a quinoa em grão, tem ela só a branca. A quinoa, lembrando que ela é um cereal, só que ela é riquíssima em proteína. Como a gente não vai usar nenhum outro tipo de carne, como proteína, como fonte de proteína, a gente vai usar a quinoa, que é extremamente saudável. Aí disso agora a gente vai fazer um purê até ficar homogêneo. Em casa, quem preferir pode até amassar com a mão, ele acaba sendo mais prático, sabe? Bom, então agora a gente fez o purê, né, com a nossa farinha de banana verde e a quinoa em flocos. E aí lembram daquela água que a gente refogou o alho e a cebola? A gente vai adicionar esse purê nessa água agora. E a gente vai mexendo. Que delícia, Priscila! O gosto depois do tempero fica, sabe, ele fica suave, fica muito bom. Ele fica bem consistente. E a banana verde, porque a batata é um carboidrato, né? A banana verde, ela faz o quê? É bem interessante. Ela reduz tanto a absorção desse carboidrato, como um pouquinho da gordura que tiver também nessa receita. Então, para quem está fazendo dietas de emagrecimento ou manutenção de peso, pode estar utilizando sem culpa, sem medo, né, de estar consumindo. Olha, uma curiosidade assim que eu vou te perguntar. Pode perguntar. Hoje eu tô abusando da Priscila, né, pessoal? Não tem problema. Para você conseguir ter um cabelo e unhas saudáveis e bonitas, a alimentação é fundamental, não é? É fundamental. É que hoje, assim, a gente sabe que a nossa vida é extremamente corrida, estresse, a gente não dorme, né, às vezes o ideal, não descansa. E as primeiras coisas, assim, que aparecem no nosso organismo, quando a gente está faltando nutriente, é o quê? É cabelo e unha. Então, unha fica fraca, cabelo começa aquela queda excessiva. Então, são também dicas, assim, fáceis que fazem toda a diferença. O colágeno, por exemplo, você acha qualquer loja de produtos naturais, ele é muito bom para cabelo e para pele, para unha, ele realmente fortifica e diminui a queda. As castanhas que eu mostrei, elas são ótimas para unha. Sabe aquelas manchinhas brancas que aparecem nas unhas, às vezes, ou quando elas começam a quebrar demais? Isso é falta de selênio. Então, às vezes, você consumindo 2 castanhas ao dia, já melhora um monte. Esse colágeno, que eu falei em primeiro plano, hoje a gente tem nos mercados as opções do colágeno já com vitaminas, por exemplo, vitamina C, zinco, ferro, que melhoram ainda mais a sua utilização pelo organismo e fazem muita diferença. A vitamina A dos vegetais alaranjados são, né, essenciais para isso. E aí, como eu falei, são os primeiros a sentirem a nossa má alimentação, nosso estresse, nossa insônia. Então, por isso a gente sempre tem que estar, né, se alimentando bem, assim, para combater. Que hoje o estresse está presente, né, no nosso dia a dia, é difícil quem não passa. E quem não tem uma alimentação rica em nutrientes não vai ter um cabelo e uma unha bonita nunca. Verdade. Ó, todos os dias, sempre pensem nisso, todos os dias milhões de células são refeitas no nosso organismo. Milhões de células, trilhões de células. Para a gente refazer essas células, a gente precisa no mínimo, Liliane, sabe quantos nutrientes? No mínimo. Você tem uma ideia, assim, mais ou menos? Não. No mínimo de 25 nutrientes, né? Então, para ver como a nossa alimentação precisa ser equilibrada e variada. Muito vegetal verde escuro, arroz e feijão, que é um prato perfeito, uma carninha ali com pouca gordura, é o essencial. Fruta e verdura, né, que tem que estar no nosso dia a dia, já fazem uma diferença maravilhosa. E não é nada difícil, não, é só realmente a gente criar o hábito de estar incluindo na nossa refeição, que tudo vai melhorando. Que delícia! Eu queria que ela viesse todos os dias aqui no programa, né? Porque ela dá uma aula aí de como se alimentar, de como ter um cabelo bonito, unhas bonitas, se prevenir
pro frio, para não pegar gripe. Olha, Priscila, você vai ter que voltar, hein? Eu volto com todo prazer. É que a nutrição realmente é uma paixão, ela é muito interessante. Porque se a gente não se alimentar bem, a gente acaba ficando doente, né? Então ela é essencial. A gente precisa valorizar realmente mais a nossa alimentação, porque ela é essencial. Como diz Nuno Cobra, né? Isso. A gente é o que a gente come. A gente é o que a gente come. Faça do seu alimento o seu medicamento, para depois não ter que precisar, né, tá fazendo tratamentos, né? E, nossa, hoje com a alimentação a gente consegue prevenir muitas doenças. É isso aí. Bom, então continuando aqui com a nossa... Olha, ela parece uma sopa de feijão, gente. Ela ficou assim cremosa, ficou um caldo muito gostoso. Então agora, como a sopa tá quase ficando pronta, o que a gente vai adicionar? O sal, que eu tava quase esquecendo, Liliane. Tá? A gente vai temperada. Isso, a gente vai usar em média 1 colher de sopa de sal, tá? Isso, gente, né, claro, o sal a gente tem que cuidar com excesso também. Como tem alho e cebola, que são os temperos naturais, eles já também dão um gostinho. E para finalizar, a gente vai incluir a nossa couve. Que delícia! Ela não fica com, digamos assim, com uma cor, digamos, né? Então, mas ela é muito gostosa, muito saborosa. Gente, essa sopa tá uma loucura! Nossa, que espetáculo! Muito cremosa, muito saudável. Então vamos provar, né? Esse caldo funcional aí, feito pela nutricionista Priscila Francischini, que além de dar aí uma grande entrevista, né, essa noite, ainda preparou aí com muito carinho esse prato todo especial. Verdade. Olha só, gente, nosso quadro de gastronomia é patrocinado pela Faculdade de Gastronomia da Guairacá. Então, olha, um beijo para vocês, acadêmicos da Faculdade de Gastronomia da Guairacá.